qual ETF cripto ou qual criptomoeda foi melhor agora no primeiro semestre de 2025. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Você pode fazer aqui algumas análises no Panorama Receita Capital de forma gratuita. É só vir aqui ó, em cripto e clicar em mercado. E aí pronto, de forma geral você já vai ter aqui pelo menos a lista das principais cripto. Você dá uma olhadinha. É claro que elas estão ordenadas aqui por market cap e também em relação às stablecoins, tá junto, ok? Então você consegue dar uma olhada pelo menos no rankings, tá certo? Aqui na sequência eu ainda estou deixando essa questão aqui do heatmap. Então você consegue fazer algumas configurações, ao invés de olhar aqui as últimas 24 horas, a gente vai pegar aqui, ó, year to date, do início do ano até agora, tá? Lembrando que isso aqui tá em dólares, tá? A gente já vai ver algumas análises em reais, porque acaba mudando tudo, tá bom? Então a gente tem aqui um heatmap com as principais cripto, as mais qualificadas aqui em termos de market cap e tamanho, e elas estão aqui sinalizadas pelo seu percentual, pela sua variação aqui do início do ano até agora. E claro, já comenta aí pra mim qual foi o ETF ou a cripto que mais te trouxe alegria agora nesse primeiro semestre aqui de 2025. Então só para você dar uma olhadinha, a gente até tem aqui alguns dados sobre total market cap, tem aqui a dominância do Bitcoin, sentimento de mercado, mas vamos direto aqui para os resultados, que eu acho que é mais relevante aqui para o nosso caso, tá? Então aqui tem uma série de criptos, em termos aqui especificamente só das moedas mesmo, já vamos olhar os ETFs também, fica tranquilo, mas aqui só para a gente bater o olho, ficando aqui em year to date, a gente tem a ordenação aqui delas em relação justamente aqui à sua valorização e rentabilidade, tá bom? Eu vou deixar aqui o total market cap com uma cor diferente, aqui ó, só como uma referência, tá? Para você que não sabe, o total market cap é justamente o total de todo o market cap cripto somado, tá certo? Então é quanto dinheiro ali em dólares efetivamente esse mercado tem. Então a gente gosta de olhar o total como uma média geral do mercado, tá bom? Para você ver se o que está mais puxando esse total é o Bitcoin, ou é o Ethereum, ou é ADA, XRP, aí você consegue dar uma certa analisada nisso, ok? Eu vou deixar aqui algumas cores um pouquinho diferenciadas também, e acabou ficando um pouco difícil de ver quando ele marca aqui no preset, ele fica todo junto. Pronto, já dá para ver de forma bem nítida, né? Então o que a gente tem aqui do início do ano até agora, olhando aqui em dólares, ok? Só para a gente entender um pouquinho do movimento do mercado, essas cripto, essa ordem, então basicamente que o Bitcoin está subindo 10% no ano, é claro que não fechou o semestre perfeitamente, mas já é um bom norte. O total market cap está aqui caindo levemente, XRP e BNB bem parecidos aqui em termos de performance, menos 7%, menos 8%, e aqui embaixo as três aqui que mais caíram, e dentro do top 10 das maiores criptos, né? Eu trouxe aqui as principais, né? Nem top 10. Tem aqui a Solana, ETH e ADA, Cardano aí. Então, o destaque aqui, na minha opinião, fica claro para o Bitcoin, que tem aqui a melhor rentabilidade, a melhor performance nesse meio tempo, beleza. O destaque aqui, pelo menos dessa metade aqui do primeiro semestre de recuperação, acho que fica aqui por ETH, né? Notem como ele teve uma boa recuperação aqui do fundo. Então, tudo bem que ele era o que mais estava caindo, mas também foi o que mais recuperou, né? Notem aqui do fundão ali de abril, que foi o dia das tarifas. O ETH subiu 70% desde então, né? Muita coisa mesmo. E aqui ainda fica aqui, vamos dizer assim, certo comentário só de observação em relação ao XRP, né? Ele começou tão bem o ano, estava subindo tanto assim, e aí acabou entregando os ganhos. Tudo isso contribuiu aí certamente para a performance do total market cap e também aí para os ETFs que a gente já vai ver na sequência. Já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, tá certo? E aproveitando para falar de ETFs, tem um botão aqui embaixo que tem justamente as informações do fluxo de ETFs lá do exterior, tá? Tá tudo isso aqui no Panorama Resulta Capital para você acessar se quiser. Então aqui só um comentário bem rápido e direto sobre essa questão dos ETFs, tá? Aqui basicamente a gente tem o fluxo de dólares de dinheiro que estava entrando em relação aqui a esse mercado e a gente nota o seguinte, aqui é o AUM, ou seja, Assets Under Management, ativos sob gestão, e aqui a gente tem o preço do Bitcoin em termos de fluxo. Preço não, perdão, a quantidade de dinheiro que está entrando ali. O preço está, no caso, aqui embaixo, tá bom? E o que a gente consegue ver assim de forma bem nítida, bem interessante? Quando o fluxo do Bitcoin aqui, ele aumenta, muito mais do que essa seção aqui do meio, por exemplo, ou então parecido aqui com essa seção do início do ano, notem o que tem aqui na quantidade de dinheiro sendo gerido, né? Naturalmente é mais, depois fica um pouquinho menos, e aqui efetivamente um pouquinho mais. Então agora a gente já está aqui praticamente nesse topo histórico da quantidade de dinheiro dos fundos aqui, dos ETFs, criptos lá do exterior. E tem várias opções, tá certo? E o que a gente percebe aqui também, que acho que vale a observação,
Da mesma forma que a gente tinha algum fluxo aqui, ó, nesse início do ano, então teve aqui algum fluxo através dos ETFs, teve agora um fluxo ainda maior do que no início do ano, e a gente percebe como preço. Efetivamente, isso aqui é o preço do Bitcoin em dólares, né? Notem que o preço ele responde muito bem ao fluxo dos ETFs. Então, é importante a gente considerar também aqui o fluxo dos ETFs como algum fator aí que ajuda o preço a subir, a cair, a se movimentar, tá? Logicamente que você não vai necessariamente procurar ficar fazendo timing para acertar a compra quando o fluxo entra, não é isso, tá? Isso aqui é especificamente aqui um alinhamento de expectativas. O grande objetivo aqui é você entender um pouquinho desses fatores do Bitcoin, saber mais ou menos como é que ele se comporta. E aqui tem um monte de dados e de informações. Mas efetivamente você não vai comprar ou vender por causa disso, tá? Vai ajudar ali a ajustar as suas expectativas. E só voltando aqui para a performance dessas top criptos, a gente já terá aqui de USD para BRL, o que a gente tem na prática é efetivamente aqui o desconto em relação ao dólar. Então lembra que o Bitcoin estava subindo ali 10% por ali? Agora ele já está no 0 a 0 quando a gente considera aqui em termos de reais, né? Em reais brasileiros, ok? Notem como a gente tinha aqui quedas próximas a 20%, agora já está em 30%, 40% e assim por diante, porque o dólar que se desvalorizou próximo aqui de 10%, o SDBRL, ele agora contribui aqui justamente, ó, caindo 11% agora nesse momento, né? Perfeito. Ele contribui aqui para essas cotações todas também caírem. Bom, e aqui no Brasil, como é que foram os ETFs relacionados às criptos? Para a gente dar uma olhadinha e fazer essa análise. Pessoal, de novo, não é por causa disso que você vai comprar ou vai vender um ETF ou se expor ao mercado cripto, mas isso aqui nos ajuda muito a entender o comportamento do primeiro semestre. Inclusive, se você quiser saber mais como fazer uma boa análise de ETFs, inclusive focada aqui para o mercado brasileiro, eu estou lançando o Capital Certo, um produto super acessível, extremamente barato, justamente para montar ali essa análise e esse manual prático de ETFs e investimentos do Brasil. Tá? Fique esperto aí que tá para ser lançado em breve, caso você se interesse. Então, o que eu coloquei aqui nessa tela, só para a gente bater o olho e conseguir fazer uma análise do primeiro semestre. Então, primeiramente, eu coloquei aqui Year to Date, efetivamente do início de 2025 até agora. E aí eu puxei aqui alguns grupos de ETFs e alguns ativos para a gente acabar olhando juntos. Tá? Então, primeiro, eu botei aqui o Block 11 e o QDFI 11. São exemplos visuais, só para a gente entender um pouquinho de cada mercado que pertence ali ao ecossistema cripto, mas eles são mais nichados. Eu puxei aqui também o total, ou seja, o total market cap multiplicado pelo SDBRL, ou seja, trazendo aqui a média geral do mercado cripto em reais, para a gente ver aqui na prática com os ETFs, que são todos cotados na bolsa em reais, né? Eles têm influência do câmbio, mas eles são cotados em reais. Eu trouxe o Hash 11, que é um dos mais famosos, né? Com uma cesta bem grande ali, com várias criptomoedas. Trouxe o Crypt 11 aí, que tem mais Bitcoin do que o Hash 11, se eu não me engano, na composição, mas também é uma cesta diversificada. E trouxe aqui o BTCBRL de forma clean, de forma neutra, que é parecido aí com diversos ETFs que existem, tá certo? Acho que como adicional aqui, ainda dá para colocar também o ETHBRL como referência, porque a gente tem aqui também alguns ETFs já disso, né? Tem até de Solana, né? Então vou deixar o Sol BRL também. Pronto. Então aqui nós temos esses outros caras, essas outras operações colocadas aqui para a gente poder analisar o resultado. Então, logicamente, o retorno é muito parecido com aquele gráfico anterior, porque os ativos são muito similares. Bom, e qual que é a conclusão aqui fazendo essas análises? Né? Primeira coisa que é nítida, tá certo? Quando a gente olha aqui a questão geral, principalmente dos ETFs, tá? Então eu vou excluir, vou apagar aqui momentaneamente, só tirar da tela os ativos sozinhos. O que a gente tem aqui? É nítido que esses mercados eles têm uma certa correlação, bem grande por sinal. Então todos eles pertencem ao ecossistema cripto. E o ecossistema cripto, por mais que ele seja diversificado, amplo e de certa forma até neutro, se você se expõe de forma inteligente, você ainda assim tem uma grande influência do Bitcoin, tá certo? Então aqui, na minha opinião, o movimento que o Bitcoin puxa, ele acaba empurrando aí e guiando o resto do mercado. Qual que é a questão? Esses ETFs daqui de baixo, esses aqui do meio, eles acabam tendo componentes de altcoins que são mais voláteis do que o Bitcoin e são mais voláteis do que a média geral. Lembra que tem o total SDBRL, é a média geral de todas as criptos. Opa! Então você tem aqui componentes que tendem efetivamente a ser mais voláteis. Então, por exemplo, quando existem quedas, a tendência é os ativos relacionados aqui a altcoins, como o Block 11, QDFI,
sofrerem um pouco mais do que ativos de forma mais diversificada ou em relação a criptos maiores como o Hash 11, Crypto 11 ou o próprio Bitcoin, tá certo? Porém, em alguns momentos, as altcoins podem também até render mais do que efetivamente aí esses outros mercados, tá? E pelo menos nessa janela ideal do fundo do poço, o QDFI 11 foi até melhor aqui do que os outros, ok? Mas naturalmente são mercados mais arriscados porque são criptos menores, são mais nichados, são concentrados. Você tem efetivamente ali setorizados, né? Um deles é mais relacionado com DeFi, outro é com blockchain. Então aqui a gente tem um paralelo, se for pensar com a economia real, vamos dizer assim, do dia a dia, um ETF de setor mesmo. O ETF dos bancos, o ETF das mineradoras, o ETF do petróleo, o ETF dos varejistas, o ETF das empresas de companhias aéreas, né? Lá no exterior tem, acho que é o Jets, se eu não me engano, é só companhia aérea, que lá é volátil pra caramba. Então, efetivamente, você tem uma coisa mais concentrada. E, novamente, concentrado não quer dizer que é bom nem que é ruim, mas é mais, assim, tende a ser um pouco mais volátil, tá? Então, olhando aqui, pelo menos nessa primeira metade do ano, esses mais voláteis caíram mais de 40%. Então, efetivamente, você estava muito pesado com eles na carteira, você sofreu aí um pouquinho, pode ser até que eles se recuperem mais, eles chegaram a cair 60 aqui de janeiro ali, né, cravadão. Mas também se você comprou muito pesado aqui em janeiro, em dezembro, você estava no topo histórico, né? Então, vale aquela regrinha do DCA, comprar com calma e não se expor, efetivamente mais do que o seu risco tolera. Já os ETFs e os ativos mais neutros que a gente fala, ficaram próximos aqui o Bitcoin, né, do 0 a 0, ok, em reais, tá certo? E aqui a gente tem a média geral, que é bem parecida com o Hash 11 e com o Crypto 11, ali na faixa aqui dos menos 12, menos 13, tá? Lembra que tem aqui aquela questão do dólar. Então, a média geral do mercado cripto, que é cotada em dólares, ela tá no 0 a 0. Porém, para nós aqui do Brasil, já que o dólar caiu 10, 11%, um pouquinho mais, ali um pouquinho menos, efetivamente esses ativos também se desvalorizaram, ok? Então, efetivamente, quem está comprando cripto agora está aproveitando um dólar mais barato, mas está comprando ali os ativos no 0 a 0 do ano. Tá? Esses aqui, pelo menos, né? Lógico, esses aqui de baixo não. Esses aqui de baixo caíram 30% e efetivamente o dólar está empurrando mais 10 para baixo. É mais ou menos essa conta, tá certo? Anthony, o que vai acontecer no segundo semestre? Não sei, né? Não dá para prever o futuro. Eu sempre falo que esse vídeo aqui, além de não ser recomendação de investimentos, você tem que tomar cuidado porque a performance passada não quer dizer que ela vai se repetir no futuro, tá? Mas o que a gente pode esperar, que é relativamente razoável? Que o Bitcoin continue puxando aqui os mercados, para o lado que ele for, e que esses outros ativos continuem se comportando dessa forma em termos da volatilidade. Então, se você acredita mais no mercado cripto para o segundo semestre, assim, para o segundo semestre nem é uma frase interessante, né? Você acredita mais no mercado cripto, nessas tecnologias para médio e longo prazo, a partir do segundo semestre, talvez você possa se expor aí a ativos mais voláteis, ok? Tendo esse conhecimento, essa noção. Mas, pessoal, aqui é volátil, um volátil forte, né? Olha só, caiu 60% aqui no pior cenário, só nesse primeiro semestre. Então você tem que estar bem ligeiro, bem esperto, tá bom? Na dúvida, não investe, né? Naturalmente. Que nem o pessoal da XP, né? Fiz o vídeo da XP, o pessoal não entendeu a mensagem do vídeo da XP até agora. Mas, pessoal, na dúvida você não investe, né? Você não pode comprar uma coisa que você não entende de verdade. Você tem que buscar se informar, tirar dúvidas, perguntar para a gestora, pesquisar no Google, enfim, não invista onde você não conhece, tá bom? E aí, de forma geral, a gente tem aqui ainda o Hash 11 e o Crypto 11 sendo ali as cestas com diversas criptos um pouco mais diversificadas, sendo ali a média geral do mercado. Então, a média geral tende até mesmo a ser menos volátil do que o próprio Bitcoin, na maioria dos casos. Sabia disso? Porque efetivamente você tem ali os componentes diversos aí de muitos e muitos ativos, ok? Anthony, por exemplo, Bitcoin, na minha opinião, é um dos poucos ativos que você poderia, assim, se expor de forma unitária, que é um pouco mais tranquilo em termos de volatilidade, né? Por quê? Porque o Bitcoin acaba puxando o mercado, é o maior market cap, ele tá ali um pouco mais sendo ali a linha geral. Agora, se você vai se expor, por exemplo, eu nem botei o XRP, né? XRP, BRL. Pô, claro, eu esqueci de colocar, pessoal, perdão. Mas o ponto é justamente esse, tá? É justamente sobre esses três últimos caras. Se você está comprando efetivamente uma dessas cripto aqui, ó, de forma unitária que eu digo
avulsa, né? Fazendo ali uma exposição crypto picking, vamos dizer assim, tá certo? Criei esse termo, deve existir já, né? Como o XRP, ou a própria Solana, o próprio Ethereum. Aí, meu amigo, você tem que ficar esperto, tá? Por quê? Porque esses caras podem ser até mais voláteis do que esses aqui de baixo que caíram, tá bom? Porque aqui no Block 11, no QDeFi, você tá comprado numa cesta de ativos extremamente voláteis, que inclusive contém alguns desses aqui em alguns casos. Mas a diversificação tende a tirar a volatilidade, porque os ativos às vezes descorrelacionam, você tem mais opções ali dentro da cesta. Se algo der errado, você não tem um afetamento aí direto em relação ao seu patrimônio. Mas se você está comprando um desses três, pode ser que seja uma aposta muito bem sucedida, ou até um investimento. Aposta não é o termo certo, tá? Peço perdão aí, caso você tenha. Mas efetivamente você está exposto a um pouquinho mais de risco e de volatilidade. Então, na maioria dos casos, não é a preferência aí para investidores que não tenham um conhecimento avançado, uma noção realmente profunda do que estão fazendo. Mas é verdade, pode ser que tragam ali os maiores retornos, porém nem sempre retorno é o que a gente busca no mercado, tá certo? E se você curtiu essa análise e quer ver um pouco mais aqui, uma análise parecida com os ativos mais convencionais, eu te mostro nesse vídeo aqui com o Bitcoin, o S&P, Ibovespa e também o ouro. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.